A dada altura da vida, há aqueles momentos em que tudo está prestes a ruir, em que os objetivos que antes pareciam claros se tornam subitamente indistintos, aquelas perguntas que ecoam dentro de nós, como sussurros vindos das profundezas do nosso ego. Estou a viver a vida que realmente quero, ou estou a seguir um guião escrito por outros? Este questionamento não surge por acaso, é um aviso enviado para enfrentarmos a verdade mais fundamental da nossa existência. Chama-nos a olhar para o nosso próprio espelho e a fazer as pazes com a pessoa que mais nos interessa, ou seja, nós próprios. Imaginemos que os primeiros anos de vida não são como um campo de batalha, mas sim como um campo de treino. Durante a juventude aprendemos os moldes do nosso ambiente, da nossa família e da nossa sociedade, mas isso não significa que a vida não tenha valor. Pelo contrário, esses anos são um período em que formamos os blocos de construção básicos da nossa identidade e crescemos com as nossas experiências. No entanto, à medida que o tempo avança e as experiências se acumulam, torna-se inevitável questionar o verdadeiro sentido da vida. Ultrapassar os limites do nosso próprio ser não é mais do que dar um passo para além dos moldes habituais. A viagem da vida desperta por vezes um desejo escondido numa vida rotineira e mecanizada. Quando esse momento chega, talvez nos apercebamos de que nos esquecemos de nos conhecer, de nos aprofundarmos no nosso mundo interior. À medida que cada dia passa como uma repetição do mesmo dia, é preciso coragem para nos apercebermos do eu único e brilhante que existe dentro de nós. Essa coragem vem de nos perguntarmos: quem sou eu? Quem quero realmente ser? É nesse momento que se acende a centelha da transformação interior. É inevitável que uma pessoa saia para o mundo com uma máscara tecida com as expectativas da sociedade e da família. Esta máscara é, na verdade, um reflexo dos papéis e das expectativas que a sociedade nos atribui, a que Carl Jung chamou persona. Desde tenra idade, os elogios, a aprovação e mesmo as críticas que recebemos do nosso meio ambiente são eficazes na formação desta máscara. Temos de esconder uma parte de nós próprios para ganhar valor e aceitação aos olhos dos outros. No entanto, com o tempo, começamos a aperceber-nos de quanto do nosso verdadeiro eu, escondido sob essa máscara, esquecemos. No início, essa máscara pode parecer uma armadura protetora, mas com o tempo pode transformar-se numa sentença de prisão, porque quando tentamos constantemente moldar-nos de acordo com as expectativas dos outros, o nosso verdadeiro eu atrofia-se gradualmente e perdemos-nos em sentimentos, desejos e sonhos que não conseguimos exprimir. Um dos aspectos dolorosos desta transformação é o confronto com a sombra que escondemos sob a nossa máscara. Como Jung salientou, existe um lado obscuro do ser humano, medos reprimidos, sentimentos vergonhosos, talvez ciúmes, raiva e fraquezas são partes dessa sombra. Muitas vezes somos forçados a suprimir estes aspectos de nós próprios na infância, com ensinamentos como é fraco derramar lágrimas ou tens de ser forte na aparência. Mas independentemente do que é reprimido, essa parte nunca desaparece completamente. De tempos a tempos, em momentos inesperados ou pontos de viragem na vida, essas partes reprimidas de nós vêm à superfície. Nesses momentos, para criarmos a nossa própria integridade, precisamos de enfrentar esse lado negro, não para o temer, mas para fazer as pazes com ele. À medida que percorremos o labirinto do nosso mundo interior, apercebemos-nos de que muitos dos padrões que adquirimos no passado não são realmente nossos, mas um reflexo das expectativas dos outros. Esta tomada de consciência parece, por vezes, um despertar doloroso, porque sair da vida confortável, mas na verdade cativa, a que estamos habituados significa entrar num mundo completamente novo. Este novo mundo pode parecer assustador à primeira vista, porque o desconhecido alberga sempre uma certa dose de ansiedade e incerteza. Mas a verdadeira liberdade está em entrar corajosamente no desconhecido, ir ao fundo do nosso mundo interior e fazer as pazes com as nossas emoções e medos reprimidos é, de facto, a forma mais segura de libertar a nossa alma. Dentro de cada ser humano existe um poder que compete com o fluxo da vida e procura o seu próprio eu. Este poder sussurra-nos a cada momento da vida: ouve, sê tu mesmo. Talvez seja por isso que os momentos mais brilhantes da vida surgem imediatamente após a transformação interior e a aceitação da própria realidade. Quando uma pessoa ultrapassa este conflito entre máscara e sombra e regressa à sua própria essência,
descobre o verdadeiro potencial que se encontra nas profundezas da sua alma, e nesse momento, a vida não só existe, como ganha sentido e se aprofunda. Esta viagem passa por vezes pela solidão, por vezes pela multidão que nos rodeia e que não nos compreende. Quando as pessoas estão em paz consigo próprias, estabelecem laços mais profundos com as pessoas que as rodeiam. Descobrir quem realmente somos significa inspirar os outros nas suas próprias viagens interiores, porque uma vida que vem de dentro reflete-se no exterior. Um eu sincero e honesto instila esperança e coragem naqueles que o rodeiam. Quando uma pessoa faz as pazes com a escuridão interior, entra de fato num mundo de luz. Essa luz afeta não só a sua própria alma, mas também as pessoas que a rodeiam, porque somos seres que, juntos, tocamos as histórias uns dos outros. Nesta viagem profunda, há alturas em que as dificuldades da vida pesam. É precisamente nesses momentos que surgem as verdadeiras oportunidades que a vida nos oferece. Os nossos momentos de ruptura acendem a centelha do nosso renascimento. Talvez aqueles momentos em que pensamos que estamos perdidos em anos de monotonia, obrigações e responsabilidades, sejam, na verdade, os momentos em que ouvimos mais claramente a voz do nosso verdadeiro eu, porque por mais difícil que seja o fluxo da vida, a esperança e a autoconfiança que trazemos dentro de nós levantam-nos de novo. Sempre que caímos, aprendemos a levantar-nos e a tentar de novo. Este processo repetitivo é, na verdade, a própria vida, uma transformação contínua, um renascimento contínuo. Enquanto tentamos conhecer-nos a nós próprios, é também necessário aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, porque a vida não termina apenas com o fechar-se sobre si próprio e com o quebrar das correntes do passado. Está também aberta a novos começos, a experiências diferentes e a encontros inesperados. A nossa viagem interior também modifica as nossas relações com o mundo exterior. À medida que nos conhecemos melhor, apercebemos-nos de quais são as relações que nos alimentam verdadeiramente e quais são as que apenas trazem vestígios do passado. Assim, temos a oportunidade de nos juntarmos a pessoas que dão sentido à nossa vida e nos levam para a frente. Amizades verdadeiras, relacionamentos sinceros, momentos que inspiram uns aos outros. Tudo isso é resultado natural da nossa própria transformação interior. Cada novo passo aproxima-nos de nós próprios. Muitas vezes é preciso coragem para mergulhar no mais profundo de nós mesmos, porque nessas profundezas estão as dores, os medos e talvez os ressentimentos que escondemos durante anos. Mas é importante lembrar que essas dores são, na verdade, parte do que nos torna quem somos. Enfrentar o nosso lado negro é, na verdade, uma espécie de libertação, porque quando aceitamos essas trevas e fazemos as pazes com elas, sentimos de fato a luz mais brilhante. O verdadeiro sentido da vida está escondido na coexistência de todos estes contrastes, na unificação de todas estas partes. Quando olhamos para nós próprios, apercebemos-nos de que cada momento da nossa vida, cada escolha que fazemos, faz de nós aquilo que somos. Talvez seja este o momento em que finalmente começamos a ouvir a nossa voz interior, depois de anos a viver uma vida de acordo com as expectativas dos outros. De repente, sentimos aquele desejo profundo que trazemos dentro de nós, talvez num momento em que nunca nos apercebemos. Nesse momento, ultrapassamos todos os moldes e máscaras e encontramos-nos com a nossa própria verdade. E esse encontro empurra a nossa alma para um renascimento. Como a vida flui como um rio, cada gota carrega uma história única. Tentamos encontrar-nos no fluxo desse rio. Cada corrente, cada curva é, na verdade, parte de uma viagem interior. Redescobrirmos-nos significa dar sentido a cada momento. Encontramos as riquezas do nosso mundo interior, escondidas tão profundamente que talvez nunca as possamos ver do exterior. Nessas profundezas está o verdadeiro sentido da vida. Cada dor, cada alegria, cada perda e cada ganho é uma parte que nos torna completos. Esta viagem em direção ao nosso próprio universo interior é, por vezes, moldada pela solidão e, por vezes, pelo apoio do nosso ambiente. A solidão é, de facto, o tempo precioso que passamos com nós próprios, uma viagem solitária para nos interrogarmos, para ouvirmos a nossa própria voz interior, ajuda-nos a descobrir os tesouros escondidos nas profundezas da nossa alma. Esse tesouro é a acumulação de anos, as nossas experiências e, talvez o mais importante, os nossos próprios valores. Estes valores representam o que é autêntico e real dentro de nós.
e não nos moldes que nos são impostos pelos outros. Quando os encontramos, o sentido da nossa vida é reformulado. Em vez de expectativas externas, somos guiados pela nossa própria luz interior. Ao percorrer este caminho, encontramos por vezes dificuldades e por vezes belezas inesperadas. É necessário ver que as dificuldades são, na verdade, uma oportunidade para revelar o potencial que existe em nós. Cada fracasso é, na verdade, um passo para tentar de novo, para criar de novo. Talvez a maior vitória seja aceitar que nunca poderemos ser perfeitos e aprender a viver em paz com os nossos defeitos, porque a verdadeira força surge quando aceitamos as nossas imperfeições e as abraçamos como parte do nosso ser. Assim, a nossa integridade interior reflete-se no mundo exterior. Vivemos uma vida mais sincera, mais real. A certa altura, todas estas experiências que a vida nos oferece conduzem-nos a uma profunda maturidade. A maturidade não vem apenas com os anos, mas também com a soma de cada experiência, cada dor e cada momento de alegria. Quando fazemos as pazes com essa parte frágil de nós próprios, mas também com essa força, sentimos de fato mais profundamente a beleza que toda a vida tem para oferecer. A cada passo, a cada respiração, redescobrimos o sentido da nossa existência. Talvez por isso os momentos mais significativos da vida sejam aqueles que são moldados com dificuldades e dores, porque nesses momentos, a realidade mais profunda que existe dentro de nós mostra-se superando todas as limitações. No final, todo este percurso não só nos faz estar em paz conosco próprios, como também nos permite estabelecer laços mais profundos e reais com as pessoas que nos rodeiam, porque quando nos encontramos a nós próprios, podemos agora refletir a realidade do nosso eu aos outros e iluminar as suas próprias viagens interiores. A verdadeira liberdade emerge quando enfrentamos tanto o nosso lado obscuro como o nosso lado luminoso. Todas as contradições que carregamos dentro de nós fundem-se como partes únicas que nos fazem ser quem somos, e surge uma verdadeira totalidade. E esta unidade dá-nos esperança e inspiração, apesar de todas as dificuldades da vida. Embora as incertezas que a vida traz estejam por vezes cheias de medo e ansiedade, essas incertezas são, na verdade, uma das mais belas dádivas da vida, porque o desconhecido abre sempre a porta a novos começos e a descobertas inesperadas. Quando ouvimos a nossa própria voz interior, apercebemos-nos das infinitas possibilidades que a vida nos oferece e talvez alcancemos belezas que nunca antes tínhamos imaginado. Por isso é necessário recriarmos-nos constantemente e ver a vida sempre aberta à inovação, porque cada novo dia lembra-nos o poder inabalável que existe dentro de nós. A nossa viagem é um processo de descoberta, um processo de aprendizagem contínuo que se aprofunda um pouco mais a cada passo. E talvez o mais importante seja não perder a fé em nós próprios durante este processo. Acreditar na nossa própria força interior é o maior passo para ultrapassar todas as dificuldades que a vida nos traz. Porque, embora possamos estar sob a influência do mundo exterior, em última análise, na parte mais profunda do nosso próprio ser, esconde-se uma luz universal. Esta luz guia-nos novamente em cada momento de escuridão, em cada queda cansada. Todas estas experiências não só nos fazem finalmente estar em paz conosco próprios, como também nos permitem redefinir o sentido da vida. A transformação interior não é um fim, mas um processo contínuo. Cada novo dia, cada novo começo, cada novo passo significa que o nosso eu interior se revela um pouco mais. Assim, a versão mais autêntica da vida emerge sempre que nos apercebemos dela. E esta autenticidade liberta-nos das expectativas e dos moldes do mundo exterior e convida-nos a traçar o nosso próprio caminho. Em conclusão, embora a vida seja um complexo parque de diversões de máscaras, expectativas e emoções reprimidas, o verdadeiro poder reside na descoberta da nossa própria essência nesse labirinto. Cada um de nós é capaz de ultrapassar todas as dificuldades da vida com a luz única que traz dentro de si. E quando nos apercebemos dessa luz, a parte mais bela da vida esconde-se de facto na liberdade de nos recriarmos. No entanto, é importante recordar que em todos estes exemplos sombrios há sempre uma réstia de esperança, porque uma das características mais fundamentais do espírito humano é que, por mais difícil que seja a situação, ele carrega em si uma luz de bondade. Às vezes essa bondade pode aparecer apenas como um pequeno passo corajoso,
Talvez se manifeste como um ato tão simples como salvar a vida de uma pessoa naquele momento crítico em que ninguém está a dar uma mão, mas tão importante como isso, aceitar o facto de que cada indivíduo tem o potencial para o bem e para o mal, é, na verdade, uma parte de estar em paz consigo próprio. Vermos-nos sempre como bons pode, na verdade, induzir-nos em erro, porque o ser humano pode reagir de forma inesperada sob a influência das condições ambientais, da pressão social e, por vezes, dos seus próprios momentos de fraqueza. O importante é manter viva esta consciência e questionar em que direção estamos a evoluir em cada momento. Hoje em dia, na era do anonimato digital trazido pela tecnologia, isto torna-se ainda mais importante. As grandes ferramentas de comunicação, como a internet, oferecem às pessoas a oportunidade de atuar sob uma máscara que as faz esquecer as suas responsabilidades na vida real, esconder-se atrás do ecrã e magoar-se mutuamente. A retórica do ódio, as mensagens odiosas ou o bullying coletivo são, na verdade, os reflexos mais atuais do potencial obscuro da sociedade. No entanto, não se deve esquecer que todas estas situações são temporárias e podem ser ultrapassadas. O principal é que o indivíduo continue a escolher a coisa certa, ouvindo sempre a sua voz interior. Em conclusão, cada momento da vida está repleto de pequenas escolhas, mas extremamente importantes. Estas escolhas que fazemos no nosso mundo interior podem tornar-nos heróis, ou, pelo contrário, podem arrastar-nos para o nosso próprio lado negro. Manter viva a luz da bondade dentro de nós, agir com consciência das nossas responsabilidades e dar passos sob a orientação da nossa própria consciência, em vez da obediência inquestionável à autoridade, são de facto algumas das virtudes mais valiosas da vida. Talvez um dia, num ambiente cheio de gente, naquele momento crítico em que todos estão passivos e ninguém está disposto a agir, seja você a tomar aquela decisão corajosa e salvar a vida de um estranho, ou mesmo fazer a diferença na sua própria vida, porque o verdadeiro heroísmo não se manifesta em grandes batalhas ou acontecimentos épicos, mas em pequenos, mas decisivos passos, no decurso da vida cotidiana. Aceitar esta natureza contraditória da natureza humana é, de facto, a forma de estar em paz consigo próprio e com a sociedade. Ver o equilíbrio entre o bem e o mal dentro de nós torna-nos mais conscientes e mais fortes, porque em cada momento, a direção em que evoluímos depende das nossas próprias escolhas. Embora os fatores que nos rodeiam possam, de vez em quando, levar-nos por caminhos obscuros, não devemos esquecer que, no final, somos os arquitetos do nosso próprio destino. Todos os dias, as pequenas oportunidades que encontramos no fluxo da vida dão-nos a oportunidade de revelar o herói que há em nós. E este heroísmo manifesta-se não só em grandes acontecimentos, mas também em ações simples, honestas e sinceras da vida cotidiana. Ouvir a voz da nossa consciência, questionar os papéis impostos pela autoridade e agir com lealdade aos nossos próprios valores são, de facto, os requisitos mais básicos do ser humano. Talvez seja por isso que as maiores tragédias que marcaram a história da humanidade tenham ocorrido como resultado do facto de os indivíduos silenciarem as suas vozes interiores e obedecerem cegamente à autoridade. Mas há sempre uma saída. Em cada buraco escuro, esconde-se um raio de luz. Cabe a cada um de nós encontrar essa luz, porque o verdadeiro poder reside na vontade de escolher a coisa certa em cada momento. Em conclusão, nesta grande e complexa viagem que a vida nos oferece, temos de compreender que nenhum de nós é completamente bom ou mau. O potencial que temos dentro de nós pode levar-nos, de vez em quando, à beira do abismo, mas a cada momento temos a possibilidade de voltar atrás e dar passos virtuosos. Quando escrevemos a nossa própria história, caminhar cuidadosamente na linha tênue entre a escuridão e a luz é uma grande responsabilidade, tanto a nível individual como social. É por isso que ter consciência da direção em que vamos evoluir em cada momento é talvez uma das lições de vida mais desafiantes, mas mais importantes. Ouvir a nossa própria voz interior, ultrapassar os papéis impostos pela autoridade e deixarmos-nos sempre guiar pela nossa consciência, tornar-nos-á verdadeiramente livres, porque a liberdade é possível não só por nos livrarmos da influência de fatores externos, mas também por vencermos as nossas lutas interiores. Como resultado,
Cada um de nós está numa viagem para encontrar o seu verdadeiro eu, entre as infinitas possibilidades que a vida nos oferece. A cada passo, a cada respiração, alcançamos o poder e o potencial únicos que existem dentro de nós e superamos todas as dificuldades que a vida nos apresenta. E esta viagem é uma aventura que inspira não só a nós próprios, mas também as pessoas que nos rodeiam, encorajando as suas próprias viagens interiores. Esta aventura, talvez no final, signifique não apenas existir, mas realmente sentir, viver e amar a vida. Quando abraçamos todas as emoções, dores, alegrias e esperanças que trazemos dentro de nós, todo o sentido da vida se revela, e nesse momento nenhuma aprovação externa, nenhum molde externo pode ofuscar a verdadeira beleza da vida, porque nós viemos à existência como nós próprios, com todos os nossos defeitos, toda a nossa escuridão e toda a nossa luz. Por isso, embora existam dificuldades, incertezas e sofrimentos que a vida nos traz, a nossa própria viagem interior oferece-nos a mais profunda liberdade e a mais verdadeira felicidade. E essa felicidade está longe dos moldes, das máscaras e das expectativas dos outros. Está completamente, apenas e só nessa realidade única que se esconde dentro de nós. Escute a sua voz interior, faça as pazes consigo mesmo e abrace a vida com todas as suas cores e contrastes, porque a verdadeira vida é encontrar a sua própria luz interior para além das máscaras e refleti-la para o mundo inteiro. E esta é a história mais autêntica, real e inspiradora do ser humano. Nesta viagem contínua, a cada passo, à medida que se aprofunda no seu próprio mundo interior, compreenderá mais claramente o significado da vida. Cada novo dia oferece-lhe a oportunidade de renascer, de se recriar, de se encontrar de novo com a sua própria essência. E quando aproveita esta oportunidade, cada momento da sua vida será um reflexo do seu eu original e único. Quando se vive em paz consigo mesmo, com o seu mundo interior, nenhum elemento externo pode controlá-lo, porque o verdadeiro poder vem da sua própria verdade interior. E este poder será um guia que o leva para a frente em todos os momentos da sua vida. Cada dificuldade, cada obstáculo, torna-se, na verdade, um trampolim em frente a essa luz guia, experiências que o tornam mais forte e mais maduro. Como resultado, a vida é a história de uma existência verdadeira e sincera, livre de todas as máscaras, com o nosso eu autêntico que encontramos na nossa própria viagem interior. E esta história é uma história profunda e interminável, escrita no coração de cada um de nós, à espera de ser descoberta. Cada palavra, cada momento fala da beleza indescritível que a vida nos oferece. É por isso que essa ligação íntima com o seu próprio mundo interior é o tesouro mais valioso da sua vida. Assim, descobrirás o verdadeiro sentido da vida nos momentos profundos em que te encontras com o teu eu interior. E a cada momento, essa descoberta libertá-lo-á um pouco mais, aprofundá-lo-á um pouco mais e, talvez o mais importante, permitir-lhe-á abraçar o seu verdadeiro eu, porque a vida real não está nos elogios e na aprovação que recebe do mundo exterior, está completamente escondida na sua própria voz interior, nos seus próprios valores. Finalmente, no final desta longa e profunda viagem, perceberá que, por mais complexa e desafiante que seja a vida, tudo é, na verdade, um reflexo da sua força interior. E nesse momento, abraçarás todas as dificuldades, todas as dores e todas as alegrias da vida como uma aprendizagem, como um renascimento, porque cada passo é uma parte de uma história única e real que faz de si quem é e dá sentido à sua vida. Ouça a sua própria voz interior. Entre corajosamente nesta viagem única que a vida lhe oferece, porque a vida mais profunda e verdadeira, quando estiver em paz consigo mesmo, o mundo inteiro dar-lhe-á um significado diferente e totalmente novo. Este texto de cerca de 2.000 palavras descreve todos os aspectos da vida, as dores da viagem interior, a beleza da autenticidade e da liberdade, e sublinha a importância de cada um de nós descobrir a luz dentro de si, fazer as pazes consigo próprio e sentir verdadeiramente a vida. Cada palavra recorda-lhe o valor da sua própria realidade, porque a vida é uma oportunidade maravilhosa para escrever a sua própria história única, não apenas existindo, mas abraçando todas as suas partes. Espero que esta viagem seja inspiradora para si e que
goste de encontrar a sua própria luz interior e de a refletir para o mundo inteiro a cada passo, porque a vida real está escondida no seu eu autêntico e sincero por detrás das máscaras. Só quando se atreve a descobri-la é que pode compreender todo o significado da vida.